Olá, queridos, bom dia! Desejo um bom dia de paz, de alegria e, acima de tudo, um bom dia de muito aprendizado. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia, ok? Hoje nós iremos continuar, tá? O conteúdo Elementos Naturais e Culturais dos Indígenas. Esse conteúdo está nas páginas 35 e 36 do livro de Geografia, ok, pessoal? Nós, na aula de hoje, faremos a correção da última atividade de geografia no livro, tá? E logo após, estaremos dando continuidade, tá? A este conteúdo, elementos naturais e culturais dos indígenas, ok? Então, peguem aí os livros de geografia e vamos fazer a correção. Então, a correção foi das páginas 37 a 39. Vamos lá. Na página 37, gente, diz o seguinte: procure informações relacionadas com a ideia de que a natureza faz parte da aldeia, dos espaços dos indígenas. Depois resiste as informações que você encontrou nas linhas abaixo. Vocês sabem, né? Nós vimos na última aula que os índios, eles tinham essa relação de proteção, de preservação, de respeito, né? Com o quê? Com a natureza, ok? E eles tinham o quê? A aldeia, né? Eles tinham a natureza como a sua casa, né? A oca era só o quê? É o quarto, né? Mas a natureza era a sua casa, né? Eles têm a natureza como a própria casa deles. Então, a relação que existia é uma relação de respeito. Por quê, tia? Porque eles acreditavam que tudo que eles tinham vinha da onde? Da natureza, ok? Então, você vai aí escrever um texto falando, né, dessas ideias de que a natureza faz parte da aldeia. Por que os índios eles têm a natureza como este presente, né, como esta dádiva, ok? Vocês vão escrever um texto aí explicando, ok, pessoal? Peço que ao escrever tenham calma, tenham atenção, usem os sinais de pontuação para que o texto de vocês tenha sentido, ok? Vamos lá, próxima página. A próxima página diz assim: marque com um X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizavam na construção de suas ocas. Então, eles usavam o quê? Olha, madeira, né? Palha, olha, tanto de coqueiro quanto de palmeira, ok? Eram esses materiais que eles utilizavam na construção de suas ocas. Terceiro, estabeleça a relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes. Gente, as folhas eram utilizadas para quê? Para cobertura. Madeira com grandes dimensões, para fazer a estrutura da oca, né? Madeira com menores dimensões, para sustentação, ou seja, para telhado. E fios e malhas, para amarração e acabamento, ok? A quarta, ela diz assim: reflita e descreva a relação entre a prática da agricultura de Coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Então, vocês vão aí escrever um texto, tá, pessoal? Esse texto é pessoal. Cada um vai colocar o seu ponto de vista a respeito deste tema, tá? Aqui só é umas ideias que o livro está trazendo. Porém, essa resposta aí é pessoal. Cada um irá colocar de acordo com o que pensa sobre esse assunto. Vamos lá. Quinta questão. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Identifique as diferenças entre os espaços. Olha só. Aqui tem o interior de uma oca e o interior de uma casa. Você vai colocar aqui as diferenças que há, né? Como o tipo, olha, as divisões, né? Olha que a divisão de uma... Quantas divisões tem uma casa? E a divisão da oca, como é feita, tá? Então, você vai colocar as principais diferenças que vocês notaram, tanto na oca quanto numa casa de alvenaria. Ok, gente? Os materiais que são utilizados, a gente sabe que as ocas são feitas de quê? De palha, de madeira. E a casa é feita de quê? De tijolos, cimento, né? Pedra. Então, observe a estrutura,
o interior de cada uma, tanto da oca quanto da casa, e aí escrevam aí as diferenças que vocês notaram nesses dois espaços. Ok? Vamos lá. Agora vamos dar continuidade, tá? Ao conteúdo que fala sobre os índios. Gente, na verdade, a cultura dos indígenas interfere na construção de quê? Da casa, né? Que no caso é a oca. Não dura mais que a vida dele, essa oca, tá, gente? Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque, em geral, vão para outro lugar quando a coleta da sua região acaba. Muitas vezes, eles não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza. E esses materiais, eles se degradam, né? Eles se acabam com muito rapidez, ok? Então, cada tribo tem a sua forma de viver, né? E a cultura dos índios interfere bastante na construção de sua oca. Nós vimos na última aula que cada tribo, né, tem a sua forma de construir a sua oca, mas lembrando que cada uma dessas tribos tem o mesmo conceito. O conceito de quê, Tia Dani? De preservação da natureza, ok? Eles são muito dependentes da natureza. E existe entre eles um elo de respeito com o ambiente, com os recursos naturais. Os indígenas veem a natureza ao redor da aldeia como sua própria moradia. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua própria casa. As ocas apenas o quarto dela. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência dele. Olha que interessante. Por isso, em geral, vivem perto de um rio. Então, eles têm essa devoção, né, pela natureza. É a fonte de toda a existência. Nós vimos também na última aula a questão da modernização das aldeias, né? Algumas tribos, elas têm perdido, né, essa questão da essência indígena. Tem chegado essa questão da modernização das aldeias. Vocês percebam aí que essas ocas, né, vamos colocar entre aspas, já são feitas de quê? De materiais como cimento, né, como telha, como bloco. Olha a diferença para aquelas ocas lá do início, né, as ocas feitas de palha, feitas de madeira. Então, há uma grande diferença, né? A gente percebe que a modernização chegou às aldeias indígenas. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir do europeu. Em alguma delas, já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas percam sua identidade. É preciso, né, respeitar o modo de vida de cada grupo social, porque não existe um modo correto ou um modo errado, mas existe o modo de vida de cada grupo, ok? Então, é de suma importância que se tenha esse respeito pela forma que cada um vive, né, pela forma que cada um optou de viver. Em algumas aldeias já se trabalhava com agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, os indígenas queimavam parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava um pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar, ok? Então, eles utilizavam parte da floresta, tá, gente? Para fazer o plantio. E aquele plantio, tá? Os frutos era o quê? Para a alimentação de toda a tribo. Eu fiz aqui uma pesquisa para falar um pouquinho sobre os índios em Sergipe, tá? Como é que é formada as tribos em Sergipe? Onde é que a gente encontra tribos indígenas em Sergipe? Porque quando a gente fala de índio, a gente lembra apenas, né, dos índios da Amazônia, né, de alguns estados do nosso país. Mas aqui no nosso estado também nós temos indígenas, tá, gente? Inclusive, já tivemos várias visitas de indígenas no Dia do Índio na nossa escola, né? Eles foram passar um pouco da experiência deles, tá? Então, eu trouxe aqui uma pesquisa sobre os índios de Sergipe. Diz assim, olha, na época do descobrimento do Brasil, as terras de Sergipe eram habitadas por várias tribos indígenas. Olha que interessante. Além dos tupinambás e caetés, nas terras sergipanas existiam cerca de 30 aldeias,
pertencentes ao grupo Tupi. Atualmente, a única tribo existente é a Chocó, que vive na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. Inclusive, essa tribo, né? Tribo Chocó, como eu já falei no início, já esteve no nosso colégio, tá? Fazendo algumas palestras, falando um pouco da forma que eles vivem. E muito interessante, tá? Os temas abordados. Tribo Cariri Chocó. Vamos lá ver um pouquinho, né? Entender um pouquinho e saber um pouquinho dessas informações dessa tribo aí que está, né, entrelaçada, né, ao nosso estado. Ela diz assim, olha, os Cariri Chocó estão localizados na região do Baixo São Francisco, no município alagoano de Porto Real do Colégio, cuja sede fica em frente à cidade sergipana de Propriá. As duas cidades estão ligadas pela ponte que serve de eixo entre a região sul e o nordeste brasileiro, como parte da BR-101. A aldeia e o posto indígena estão cerca de 1 quilômetro da praça central da cidade. Representam, na realidade, o que resta da fusão de vários grupos tribais depois de séculos de aldeamento e catequese, ok? Seu cotidiano é muito semelhante ao das populações rurais de baixa renda, que vendem sua força de trabalho nas diferentes atividades agropecuárias da região. Contudo, pode-se dizer que é um grupo que tem sua indianidade preservada pela manutenção do ritual do Oricuri. Então, a gente sabe que nas tribos indígenas existem rituais, né, gente? E essa tribo aí, olha, o ritual que marca é o ritual do Oricuri, tá? A tribo Cariri Chocó. Essa tribo, além de ter esse trabalho, né, onde se assemelha às populações rurais, eles também divulgam, né, toda a vivência indígena em escolas, em faculdades, tá? Mostram um pouquinho do ritual que é feito na aldeia, tá, gente? Então, é muito interessante e também é interessante que essa cultura ela não venha se apagar, porque faz parte da nossa raiz, faz parte da nossa formação. Então, ela tem que ser preservada. A gente percebe nas imagens que essa modernização, né, que já chegou nas tribos. Eu tive a oportunidade de estar nessa tribo Cariri Chocó, e a gente percebe que as casas já não são mais como antes, de palha, né? São casas de alvenaria, tá? Os transportes não são mais canoas, mas são motos, são carros. Então, a modernização chegou. Mas que bom que ficou a questão da história, né? E que essa história será passada para as futuras gerações. Tarefa para casa. Pessoal, a tarefinha para casa de hoje será no livro de Geografia, nas páginas 40 a 42, ok? Então, vocês vão ler cada questão com bastante calma. Se for necessário, volta lá para o conteúdo, façam a releitura, tá? Para que estejam aí respondendo à atividade. Percebam que esse conteúdo de Geografia ele tem semelhanças com o conteúdo de história, né? Está falando dos indígenas, ok? Então, prestem atenção para não confundir aí as respostas, ok? Leiam os enunciados com calma, com bastante atenção. Preste atenção a cada detalhe. Nas respostas pessoais, façam com calma, gente. Vejam o que vocês estão escrevendo para ficar algo bem organizado. E para quem lê a sua resposta, entenda o que é que você quer transmitir com aquela resposta, ok? Então, me despeço aí, olhem, com essa mensagem que diz o seguinte, que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos, tá? Como eu sempre tenho dito, que a fé, ela nunca nos falta. Independente de qualquer circunstância, que a fé esteja presente nas nossas casas, nas nossas famílias e principalmente em nossos corações, tá, queridos?
Deixo a todos um forte abraço. Dizer mais uma vez que a Dani está com muitas saudades, tá? Mas tenho certeza que tudo isso irá passar. Tchau, tchau. Uma boa manhã de estudos.